Mais do que nunca, é importante saber a origem do que consumimos. A moda, setor que quadruplicou na última década, é a segunda maior indústria poluente depois do petróleo. O algodão, presente nas camisas, a fibra sintética ou a viscose usada em calças ou malhas são responsáveis pela derrubada de milhões de árvores todos os anos e pelo uso de substâncias tóxicas. Para reduzir os impactos negativos desse segmento e, ao mesmo tempo, atender às demandas do consumidor, a moda sustentável surge como uma alternativa e é tema do Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe a presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Sebrae RJ, Carla Pinheiro, e o coordenador de design do Senai C-Ticket, Marco Lobo. Seja na utilização de matéria-prima reciclada e natural ou no reaproveitamento dos tecidos, a moda sustentável já vem ganhando espaço no mercado há alguns anos. Em São Cristóvão, polo de moda da cidade do Rio, algumas dessas marcas se reuniram para divulgarem e venderem seus produtos. Vamos ver a matéria. Localizado no bairro de São Cristóvão, zona central do Rio, a Malha é um galpão de 1.800 metros quadrados e que desde 2015 incuba empresas que tenham compromisso com a sustentabilidade. A primeira marca incubada no espaço utiliza algodão orgânico e PET na confecção das roupas. O algodão convencional, na verdade, ele está entre as 5 indústrias mais poluentes do mundo, junto do petróleo, por exemplo. E o algodão orgânico, que é uma matéria-prima que a gente utiliza, ele tem uma questão ética, social e econômica, que ele emprega mais gente na agricultura, ele evita diversas doenças desses agricultores que trabalham colhendo esse algodão, e ele é um algodão 100% limpo, porque ele não usa nenhum tipo de tratamento químico, então ele economiza até 90% de água nesse processo, ele deixa de emitir diversos gases por efeito estufa, e milhares de outros benefícios. A inspiração das confecções da mescla possuem sempre uma pegada social. Hoje a gente trabalha com coleção cápsula, que não segue esse calendário, essas cápsulas são mais enxutas, e cada cápsula tem um contexto histórico por trás. Por exemplo, a gente já fez uma coleção sobre legado, que falava sobre tudo que o mundo ensinou de interessante para o Brasil no ano de 2016, voltados para a inclusão, diversidade, união. Uma das peças-chave foi uma peça bordada em braille para deficiente visual, que aí a gente está falando sobre moda e acessibilidade. É a ideia de onde cada produto ele tem um porquê de existir, ele não é só preocupado com a estética, né? Outra grande aposta é o jeans, indispensável no guarda-roupa de qualquer um e que pode ser reaproveitado e customizado de diversas formas. A MIG diz a marca de upcycling, economia circular, no qual o cliente pode trazer para a gente as peças e customizar com a gente na hora, ou então ele deixa para encomenda, fazer lavagens ou desfiamento, ou ele dá a peça e ganha desconto em troca. A gente cria esses projetos e essas organizações para poder dar uma forma mais consciente do produtor, da pessoa pegar e não descartar de uma forma devida. Então a gente está aqui na função da pessoa reconstruir e ter um outro olhar e consumir uma moda mais consciente a partir do jeans. A gente vê na matéria uma quantidade enorme de conceitos que estão sendo utilizados e aplicados na moda hoje. Qual é o perfil do consumidor dessa moda sustentável? O jovem, ele cada vez mais quer saber a origem do produto que ele está consumindo. Em qualquer canal que ele consuma, né? Seja no e-commerce, no online, na loja física, ele cada vez mais ele vai buscar não só da onde vem a matéria-prima, onde foi a fabricação, mas também, muitas vezes, as relações de trabalho existentes ali, que a gente tem visto tantos escândalos na mídia relacionados a isso. Então, acho que é uma preocupação. Talvez a geração mais velha não tenha isso culturalmente tão no seu inconsciente, mas o jovem, cada vez mais, eu acredito que ele está buscando esse tipo de informação sobre esse produto. Então, a questão sustentabilidade, não só ela é socialmente correta, né,
para o meio ambiente, para as relações de trabalho, mas também eu acho que ela vai ser uma grande ferramenta de venda, né? Não só pelo que ela representa para a sociedade, mas pelo valor agregado que ela está dando ao produto. Em relação ao design, nada mais necessário e atual pensar no processo, né? Em como produzir essa moda sustentável. Com certeza. A Carla colocou muito bem. É o jovem hoje que vem trazendo essa preocupação. O consumidor mais estabelecido, vamos dizer assim, o adulto ou o mais velho, né, ele não tem ainda essa visão, essa preocupação. Então ele faz uma compra na sua visão básica de ir lá na loja e comprar, ele não pergunta, ele não questiona. O jovem já vem nessa visão, e quando se fala em design de moda, a gente, né, dentro do Senai CETIC, a gente observa o estudante questionando, né? Então quando a gente vai falar sobre processos, né, de desenvolvimento de um produto, começa a se perguntar das fibras brasileiras, de que forma pode ser desenvolvido aquele produto, qual é o custo daquilo. Então, uma outra coisa que a gente percebe, a sociedade brasileira em geral vê a necessidade, percebe a questão do verde, do sustentável, mas muitas vezes não quer pagar pela essa diferença, muitas vezes, né? Então, a gente tem que ver de que forma vamos trabalhar isso para o futuro, no baratear esse produto, né? E claro, que ele seja de alguma forma, né, algo que pertença ao consumidor. Porque como nós estamos vendo hoje nessa visão do fast fashion, é um produto que você compra e descarta numa rapidez absurda. E o que a gente vê do jovem hoje, quando a gente começa a perceber aplicativos em que você tem trocas de produtos, né? Então não há mais a preocupação de comprar algo novo o tempo todo. Mas o que eu posso ter que eu não gosto e repassar a outro que goste. Então esse processo é muito novo. É uma nova forma de consumir. E é isso. Que está dando esse perfil de economia colaborativa, né? Não, exatamente. Então, acho que o jovem ele já nasceu com o conceito de compartilhar, né? Então, é exatamente o que o Marco estava falando. O fast fashion, apesar dele ser extremamente contrário, muito ao contrário do que a gente está falando, porque ele é um pouco agressivo nessa coisa de novas coleções o tempo todo, mas quando ele é utilizado no compartilhamento, não faz parte da nossa geração, mas faz parte dessas gerações mais jovens e mais conectadas, você dá todo um conceito a essa economia compartilhada, solidária, cooperativa, né? Então, assim, você vê que esses jovens, eles não querem possuir, eles querem ter acesso. O que é totalmente diferente, muda totalmente esse paradigma do consumo, né? E institucionalmente, como o Sebrae vem tocando esse tema, existe algum programa dentro do Sebrae sobre moda sustentável? Existe, a gente vem cada vez mais, né, capacitando consultores para que possam levar esse conceito para os pequenos e microempresários, para que eles tenham cada vez mais preocupação nisso. A gente tem, inclusive, um exemplo muito grato do estado do Rio de Janeiro, que é uma confecção do Polo de Moda Íntima de Friburgo, que inclusive foi para a final do Prêmio CNI de Inovação, que é um prêmio super reconhecido, onde eles começaram a utilizar os resíduos da produção para fazer acessórios de joias, né, bijuterias, banco com resina, e fica absolutamente lindo, um produto lindo, onde tudo aquilo que ia para o lixo, né, acabou virando um outro produto e sendo utilizado. E como que o Marco falou, como é que a gente barateia isso? Aí que a gente tem que pensar nas políticas públicas. Como incentivar que a água reutilizada seja mais barata do que a água que você paga, né, na concessionária. Então, isso tudo tem que ser repensado para que essa economia, até local, né, eu acho que é uma tendência também dos jovens de estimular a economia local, de onde ele vive, que a mão de obra fique ali, que o valor fique ali, que a riqueza fique ali, né? Vamos acabar com essa coisa extrativista. Então, acho que aí é importante a gente realmente ter políticas públicas para isso. E o Senai CETIC? Bem, o curso de graduação hoje voltado ao design da moda, ele está sendo repensado, redesenhado com essa visão de futuro, e onde a indústria 4.0 está presente, ou seja, como é que eu posso ter um produto sob medida, né, se utilizando o mínimo possível de energia, de tecido. Então, essa é a preocupação hoje, é se pensar diferente. E aí faço um adendo, o que é interessante na fala da Carla, internacionalmente falando, o Brasil está sendo apontado, quando a gente vê alguns prêmios internacionais de design, ainda mais o prêmio IF Design Awards, que é na Alemanha,
Há 3 palavras que aparecem muito do júri internacional quando vê produtos brasileiros. Eu acho que é um mote interessante para nós quando fala moda sustentável. O design, o produto brasileiro é sempre inteligente, simples e verde. Então, se nós já temos essa pegada internacional que vê o produto brasileiro como produto sustentável, isso é um mote muito importante para que a indústria veja que o verde vende. Acho que esse é um mote, e é claro que o estudante de moda, ele tem que ter essa visão, e nós estamos buscando isso, que ele seja um gestor da moda, que ele trabalhe o negócio da moda com essa visão. Conhecendo todo o processo. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre e-commerce no próximo bloco, como ferramenta fundamental para influenciar e divulgar a moda sustentável. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com Carla Pinheiro e Marco Lobo. Pesquisa realizada pela Ebit, que mede a reputação das lojas virtuais por meio de pesquisa junto a consumidores, apontou que o e-commerce brasileiro movimentou em 2015 mais de 41 bilhões de reais. É uma ferramenta de vendas que vem crescendo, inclusive no mercado da moda sustentável. A The Concept é a primeira plataforma brasileira que promove o consumo consciente online. Vamos ver. Um dos grandes propósitos da The Concept é, de fato, também fomentar para esse grupo de pequenos empreendedores de moda sustentável um espaço de venda. Como é que a gente encontra essas marcas? A gente encontra muito por indicação, a gente encontra bastante em feiras, que você conversa com as marcas, você vê como que elas produzem. A gente encontra também bastante em parcerias que a gente fecha, igual a gente fechou com a Malha CC, que é um coletivo de consumo consciente aqui no Rio. Então, hoje a gente está com 60 marcas e todo mês entra umas 2 a 5 marcas, dependendo do processo de timing mesmo de cada marca, de tirar as fotos, de se organizar para entrar no e-commerce. A gente entende que a consciência também é um processo, né? Então ela não precisa ser assim, tipo, vegana, mais um fair trade, mais isso, mais aquilo, porque vira uma coisa utópica. Ela precisa ter pelo menos um conceito consciente. Ou ela ter as peças que sejam veganas, sem nada de origem animal. Ou ela ter as peças que sejam ecologicamente conscientes, sejam orgânicas ou recicláveis, ou usadas de restos da própria indústria da moda, ou que elas estejam dentro do conceito de fair trade, que elas pagam corretamente os funcionários, trabalham com as comunidades, ou no conceito de inclusão social, que é, por exemplo, de pessoas que são reinseridas do sistema privacional, pequenas comunidades, ou você compra e doe. Então, se ela atende a algum desses requisitos, ela já entra na plataforma. A gente acredita que uma classe média é a classe que compra mais com a gente. Não é tanto a classe alta, porque normalmente a classe muito alta, ela é muito ligada à marca. E a gente vende história. A gente quer que a pessoa, quando coloca a camisa dela, fale: ai, que legal, tô botando uma camisa de algodão orgânico. Puxa, que legal, essa bolsa aqui foi feita com um tecido de reuso. Né? Então, nossas marcas, em geral, são marcas pequenas, não são marcas famosas. Então, a moda consciente é fazer uma escolha em direção a algo que prejudique menos o meio ambiente ou prejudique menos uma outra pessoa. A gente está falando ali, de novo, do perfil do consumidor e desse potencial que a plataforma online tem de expor essas marcas, muitas delas de pequenos produtores. Qual a importância, como é que isso está sendo trabalhado também para espraiar para outras áreas, para os médios e para os grandes produtores? Essa consciência da moda sustentável, ela já pegou também para as grandes marcas? Claro, você tem as grandes redes ainda que estão buscando atender o mercado como ele está hoje. Esses novos canais que a internet, né, que a web está mostrando, as marcas mais tradicionais é que agora viram a necessidade de estarem mais presentes. E aí que você tem um surgimento de N marcas novas, né, e com certeza vão crescer ainda mais com essa visão da moda sustentável. Então as grandes redes estão percebendo isso e começam a buscar formas de estarem presentes nesse contexto. Exemplo, a gente está percebendo que algumas redes já estão buscando ver a possibilidade de, quando você quer comprar uma nova peça, você traga a sua antiga para um desconto.
Isso já começa a ser colocado e é pensado, mas ainda não se tem uma logística clara sobre isso. E aí quem ganha é o jovem, essas marcas novas, porque elas não têm esse passado, eles têm um futuro. E a visão deles é isso: eu quero fazer algo para melhorar o mundo, efetivamente. Então, essas marcas novas vão com certeza ser as novas marcas, né, mais presentes do futuro. Esses pequenos empreendedores, eles têm uma agilidade muito maior do que os grandes, os médios e grandes, em perceberem, primeiro que eles fomentam, e depois eles percebem a aderência dessa política ao consumidor. Então, eles são muito mais ágeis em adequar o produto, a comunicação. E aí o e-commerce vem como uma ferramenta muito mais barata de disponibilizar o produto deles, de atingir o consumidor final e até de testar se o que eles estão fazendo está na direção correta e se o produto deles vai atingir o consumidor que eles desenharam. E aí você tem as grandes marcas e as grandes cadeias correndo atrás do prejuízo, né? Porque eles têm, claro, uma lentidão muito maior a se adequar a essa nova onda que a gente está surfando aí, que veio para ficar. Mas com certeza eles têm que fazer isso, senão eles vão morrer e quem vai estar aí no lugar deles são esses pequenos. O que um dos entrevistados falou no primeiro bloco, essa tendência de fazer coleções cápsula, está dentro desse contexto? Quer dizer, isso se repete também nas grandes marcas? O jovem não compra mais uma coleção. Não existe essa ideia da coleção. Ele quer a peça específica a ele. Então, por isso a ideia da cápsula. Não existe mais aquela moda antes que você tem inverno, verão, primavera ou a moda resort. Isso está sumindo. Então, as semanas de moda começam a perder o valor que tinham. Tanto que as grandes marcas e as principais de luxo começam a fazer grandes eventos, não é um desfile em si. Então, se cria uma estrutura imensa num grande parque, onde a marca se apresenta, quer dizer, ela começa a criar grandes eventos de impacto. Que são a sensação, né? Na verdade, estar dentro daquele... É o design de experiência. Que ele está buscando, por quê? Porque as pessoas estão mudando a forma de atuar. Agora, o que foi colocado ali sobre que a classe alta não tem essa preocupação, muitas vezes, do sustentável, porque ela está focada em marcas, e aí eu faço uma observação, porque uma grande marca de luxo, né, como Hermès, que é uma marca de luxo muito importante, a senhora Pascale Musardi, que é a diretora de criação, o que ela fez? Ela criou uma outra marca chamada Petit H, que é pequeno H, que ela pega todo o refúgio, todos então, lenços que estão com pequenos defeitos, ou louças que estão quebradas, e ela contrata vários designers do mundo para desenvolver novos produtos. E isso é uma visão sustentável de uma marca de luxo. Então eles não estão aquém ou atrás dessa visão, não. Todos estão correndo atrás desse processo porque o consumidor está mudando. De forma paulatina, está mudando. O jovem muito mais rápido já está lá na frente, já pedindo coisas novas, né? Mas as marcas de luxo também estão preocupadas. E no Brasil, temos que entender que o luxo aqui também é diferente. Se você pegar o Instituto E, que está vinculado à Osklen, e claro, hoje está muito mais aberto, ele é uma visão de luxo, né, mas voltada ao sustentável. Então eu tenho o tênis ou o sapato com couro de peixe, eu tenho uma preocupação, que é uma outra coisa que a gente tem que entender. Moda sustentável está vinculado também à identidade cultural. Se nós não começarmos a entender que o Brasil tem uma riqueza cultural em termos de novos materiais, fibras e de alguma forma trabalhar e pesquisar, e o Senai Ticket tem laboratórios para isso, por exemplo, hoje se pesquisa a fibra da bananeira para fazer um novo tipo de seda. Isso é sustentável, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Estamos num momento que parece que está tudo no ar, né? Mas já tem caminhos sendo colocados. E como é que a gente faz? Qual é o caminho dentro desse novo mundo para também sensibilizar esse consumidor que ainda não está ligado nesses novos conceitos ou ainda não vê a moda como algo que também pode ser um fator ou uma opção de sustentabilidade na vida dele? Eu acho que exatamente isso é um processo cultural, né? É exatamente o que a gente teve com, por exemplo, a pirataria. Enquanto ele não enxergar que aquilo afeta a própria vida, né, a própria riqueza da vida dele, do entorno dele, ele não vai ter essa conscientização. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem, não só nas nossas políticas públicas, como nas nossas campanhas publicitárias, essa pegada que mostra o seguinte: você faz parte, você está dentro. Então você não é coadjuvante, você é personagem principal. Você está fazendo a diferença
na hora que você está consumindo esse produto. Eu acho que é assim que a gente muda isso. Perfeito, Carla, é isso mesmo. O termo que se usa muito na Europa é o termo design for all, design para todos, né? Ou seja, todos são responsáveis, e no momento que você se sente responsável, fazendo parte desse processo, você se engaja. Então, num país como o nosso, a visão social ela tem que ser plena. Então, no momento que eu estou fazendo algo e eu estou entendendo que aquilo que eu estou fazendo vai ajudar outras pessoas, efetivamente, envolvendo uma mudança, né, você percebe então que a pessoa vai querer ajudar. Então, quando você pega algumas marcas grandes que estão buscando pontos de refúgio junto a comunidades, desenvolverem bolsas, acessórios. Isso é um processo de design e, claro, sustentável. Agora, isso não pode ser uma coisa pontual, ela tem que ser abrangente. Por isso, uma política é fundamental que isso ocorra. Então, as empresas têm que se sentir tranquilas e seguras de poderem fazer esse trabalho sem ter um encargo maior. Então, por isso, a necessidade de uma política para isso. A gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Na indústria da moda sustentável, a tecnologia pode ser uma ótima aliada. Um exemplo disso é a indústria 4.0, considerada a quarta revolução industrial. É um conceito que une o uso de novas tecnologias com a internet. E são processos de produção mais eficientes, customizáveis e sustentáveis. Vamos ver. Imagina um sistema onde você participa do desenvolvimento e você pode co-criar com vários outros parceiros. Isso te geraria uma economicidade, te geraria um modelo de consumo diferente do que é hoje. Hoje você compra produtos pré-formatados por outros. Dentro do modelo 4.0 você estaria interferindo no processo, você seria o coparticipante, você estaria interferindo e propondo um modelo de produto e um sistema onde somente existiria produção mediante uma compra. E aí toda a questão também de sustentabilidade, né? Tanto da moda como do processo produtivo. E esse modelo ele busca justamente otimizar tanto os estoques, um modelo sistema não teria estoque, e também você tem uma preocupação em tu ter o mínimo de insumos possíveis, que tu possa personalizar. Na verdade, essa ideia da indústria 4.0, ela consolida o que a gente vem conversando nos blocos anteriores. Ela traz isso para o consumidor com uma consciência própria, né, ajudando também nesse processo dele escolher e fazer algo que encaixe nos desejos e na necessidade dele, né? Como isso vem se aplicando no dia a dia? A gente já consegue ver exemplos práticos dessa indústria 4.0 na moda rodando? A gente, há algum tempo, eu já venho falando e batendo até no sistema indústria, do qual você faz parte, que a impressão 3D ela veio para ficar e para modificar completamente a nossa relação de consumo. Eu também represento o setor de joias, que é um setor altamente afetado pela impressão 3D. Modificou completamente o nosso processo produtivo, possibilitando uma customização. Qual é a minha visão? Que em breve você vai ter um cliente que chega num ponto de venda, seja ele qual for, vai fazer uma customização naquele produto, esse link vai ser enviado para a indústria, que vai imprimir aquele produto e vai mandar para sua residência, ou para o ponto de venda que vai mandar te entregar, com um nível de customização absurdo. Isso eu estou falando num produto que vai demorar mais tempo para que você possa fazer ele domesticamente, né? Considerando aí o futuro da indústria 4.0, que tem uns que já falam que não, eu vou fazer meu brinquedo em casa. Eu acho que já não vai ser tão rápido assim. Mas realmente um nível de customização muito grande, eliminando várias etapas do processo produtivo, eliminando vários desperdícios na parte da indústria e barateando esse produto. Quando a gente fala moda no setor têxtil, a indústria 4.0 é isso. Como é que eu vou atender aquela pessoa nos seus maiores ou melhores detalhes, né? Então, a pessoa com relação a uma calça, uma blusa. Então, hoje em dia, a gente discute muito isso. Eu não tenho a medida que eu gosto, ainda mais no Brasil, que um estudo antropométrico que já foi feito, não é implementado, então a gente não consegue ter um padrão de vestimenta como a gente tem nos Estados Unidos ou na Europa. Aqui é uma complicação muito grande, né? A indústria 4.0 vai resolver esse processo. Então, você vai chegar lá no espelho virtual, vai ser todo ser escaneado, tem lá já as peças, você escolhe, dá o play, e em 15 minutos a peça está pronta para ser entregue a você. Você vai vesti-la, pode fazer ajustes, quer dizer,
tudo isso agora é possível, né? É óbvio que isso é um processo. Isso é um processo porque as pessoas também têm que entender como é que vai ser feito isso. Como a Carla colocou, as impressoras 3D estão sendo barateadas, tem pessoas já tendo isso em casa, né? Mas eu tenho certeza que, da mesma forma que a gente tem hoje as lan houses, vamos ter os centros 3D para as pessoas produzirem algumas coisas. E assim os labs vão crescendo nesse processo. E a moda, mais do que nunca, é uma ponta de lança para esse processo. Não é só o vestir, né? Os acessórios, né? Cama, mesa e banho, tudo isso vai ter uma relação com a indústria 4.0. Então, aquilo que eu comentei antes, ou seja, não é mais a coleção, não é mais a tendência, é eu que defino isso. Agora, existe nesses estudos sobre a indústria, sobre essa tendência, uma ideia de quanto tempo a gente consegue chegar ao consumidor, baratear esse processo a ponto de chegar a um número maior de consumidores? Eu acho que o processo já está barateando o produto final, porque uma coisa que foi colocada ali muito interessante no vídeo que a gente viu, é exatamente a questão da logística e do estoque. Né? Quando você diz que você não precisa mais ter um estoque gigantesco, né, de todos os modelos, todas as cores, todos os tamanhos, quando você hoje já tem um ponto de venda onde você tem apenas os tamanhos, as cores, as texturas, os modelos, você vai lá, entra, experimenta qualquer cor, o seu tamanho, uma textura que você gosta, você faz uma encomenda que vai chegar na sua casa. Ou seja, você minimizou o estoque e você está barateando aquela produção. Eu acho que passamos por um momento único, que a transformação é muito rápida e dinâmica. A questão é como é que a gente pode fazer com que isso se transforme em algo social. A tecnologia vem nesse caminho. Então, aqui ainda mais no Rio de Janeiro, as questões sociais, os problemas sociais podem e devem ser minimizados pela tecnologia. Agora, pegando um gancho nessa questão da tecnologia e da customização, como é que a gente faz nesse cenário que é tão novo para ter uma política pública sob medida, né, para dar conta dessas tendências e também poder não frear esse desenvolvimento e essa inovação? Eu te dou um exemplo pelo tema Design for All, Design para Todos. Existe um instituto em Barcelona, que é uma fundação Design para Todos. O que eles fazem para entender como é que ainda mais nas questões sociais, né? Eles vão até as comunidades. É a comunidade falando, que eles vão percebendo que tem que ser feito e assim apresentam propostas. Então não adianta achar que a gente está vindo com ideias, né, megalomaníacas para resolver um problema, que o cara muitas vezes quer uma coisa muito básica e pontual. Então, ouvir e ouvir. E a tecnologia, em função de um canal que é a internet, auxilia isso plenamente muito bem. Então, eu acho que ouvir de forma contínua o problema real que a pessoa precisa, e aí acho que é por meio desse que você consegue resolver. E aí, só para deixar uma última dica aqui em termos de políticas públicas, seguindo nisso que o Marco falou, que é perfeito, tem que ouvir, tem que tratar diferentes. Exatamente. Não adianta a gente padronizar a política, porque ela nunca... Não existe. Não existe. Então, a gente tem que começar aqui, principalmente fazendo isso. Ouvir, entender tecnicamente o que precisa ser feito e tratar diferentes. Porque se a gente tratar igual, a gente não faz política pública sustentável. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Carla. Obrigada, Marco. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, do Canal do Povo Fluminense. Até a próxima.